Fala, bonitinhos e bonitinhas, tudo tranquilo? Doug aqui para mais uma videoaulinha essa semaninha. Pessoal, vamos dar continuidade, né? A gente estava falando de geradores elétricos na semana passada e a gente vai continuar mais um pouquinho nos geradores elétricos. Um pouquinho não, né? Enquanto a gente estiver falando de circuito elétrico, a gente vai estar usando gerador elétrico, tá? Mas a gente vai falar mais especificamente dos geradores elétricos mais um pouquinho. Em uma situação bem específica não, geral, perdão, que é quando eu tenho um circuito com um gerador e um resistor, tá? Circuito gerador resistor. Por que a gente reduz esse circuito a um resistor apenas, tá, pessoal? Existe uma questão nessa história pelo seguinte, todo o circuito gerador resistor, ele pode ter vários resistores, mas a gente consegue reduzir esses vários resistores, independente da ligação deles, né, a um resistor só, que é o que a gente chama de resistor equivalente, tá? Então, imagine que aqui a gente já fez todo o trabalho de reduzir o circuito e agora tem apenas o nosso resistor equivalente ali do circuito, tá? Vamos ver como é que funciona isso então. Pessoal, é o seguinte, nós temos aqui um circuito no qual tem um gerador aqui, ó, o gerador, certo? Beleza? E ele está ligado em série a um resistor. Vai ter que estar ligado em série ao resistor para o resistor funcionar com sua função determinada, né? Portanto, pessoal, pensa aqui comigo tal no que a gente vai falar agora. Esse gerador ele vai produzir a energia elétrica, né? Que vai ser dada em forma de corrente elétrica ali e vai passar pelo meu resistor. Mas, importante, pessoal, ela dá a volta no circuito, então ela também vai passar pelo resistor interno, tá vendo? Beleza? Então vamos lá. Ele produz um total de força eletromotriz E, uma parte dela é perdido na resistência interna e o resto é enviado por uma resistência R. Tudo bem? Essa é a ideia de um circuito onde eu tenho um gerador com um resistor, tá? Mas que consequências que eu posso retirar deste circuito? É a lei de Poilet, pessoal. O que é a lei de Poilet? Tá? Imagine a seguinte situação, vamos voltar aqui. Eu tenho esse gerador, pessoal, uma pilha, por exemplo, produzindo aqui ó, uma diferença de potencial entre esses pontos A e B. Tudo bem? Certo? Concorda comigo que o ponto A e o ponto B podem vir para cá, né? A gente não tem resistência ali no meio do caminho. Portanto, pessoal, os pontos A e B, o que está entre os pontos A e B? O meu gerador e o meu resistorzinho, o meu resistorzão R. Portanto, gente, o U produzido pelo gerador vai ser o que vai ser entregue ao resistor. Faz sentido? O AB é igual a AB. Como é que eu vou fazer isso? Ou melhor, o U do gerador vai ser igual ao U que chega ao nosso resistor, tá? Vamos lá, como é que eu calculo o U do gerador? E menos R vezes I, né, gente? Como é que eu calculo o U no resistor? RI. Legal? Tranquilo, né? URI e U igual a E menos RI. Pessoal, joga esse menos RI para lá, mais RI. E é igual a RI mais Rzinho vezes I. Coloca o I em evidência, gente. I que multiplica Rzão mais Rzinho. Portanto, se eu isolar I, que é a corrente elétrica no circuito, eu vou ter E sobre R mais R. Isso aqui é considerada a lei de Poilet. Tudo bem? Faz sentido, né, gente? Ah, professor, posso usar essa lei de Poilet para qualquer circuito gerador resistor? Sim, contanto que você reduza a tua resistência equivalente àquele valor R, tá? Uma coisa que eu preciso chamar a atenção para vocês aqui é que tem um raciocínio um pouco diferente que às vezes acontece dos alunos me perguntarem, tá? Professor, então eu posso fazer o seguinte, eu vou apagar aqui essa partezinha para poder rabiscar de novo. Eu posso dizer o seguinte, então, já que está tudo em série, eu posso imaginar que eu tenho um gerador ideal e que a resistência interna dele está em série com a resistência R, como se fosse assim, ó. Que esses são os circuitos mais clássicos que a gente estudou, né, gente?
Como se fosse algo assim, ó, Rzão aqui, Rzinho aqui, tá? Tem alguns alunos que me perguntam isso. Vai dar na mesma? Sim, velho, vai dar na mesma. Quer ver, ó? URI, tá? Aplica a URI para o circuito. Qual que é o? O é E, né, pessoal? E é o que é enviado para o circuito aí como forma de diferença de potencial, tá? R, R é a resistência equivalente. Qual é a resistência equivalente? É a resistência do resistorzão mais resistência do resistorzinho, vezes I. Então, I é igual a E sobre R mais R. Tá? Então também dá para você pensar dessa maneira, é uma maneira de simplificar às vezes o circuito, que para alguns cabe mais na cabeça, né? A cabeça funciona um pouco melhor se pensar dessa forma, tá bom? Então, tá dada a lei de Poelet, pessoal. Quando acontecer de ter gerador com resistor, tem que fazer isso. A gente já resolve uns exercícios aí a respeito disso, tá? Vamos agora, pessoal, para os nossos receptores elétricos, tá? Os nossos receptores elétricos, pessoal, é, vamos sempre tentar fazer um comparativo com o resistor elétrico para não ter estresse, tá? Com o gerador, perdão. Então, o que o gerador faz, pessoal? O gerador elétrico, ele transforma um tipo de energia não elétrica em energia elétrica. E nesse processo ele perde um pouquinho de energia. O receptor é o contrário, pessoal. Ele recebe energia elétrica e transforma em uma energia não elétrica, perdendo um pouquinho de energia neste processo, tá? Então ele vai receber uma certa energia, certo? Elétrica. Então esse é o cara que está na tomada, tá? É o cara que se conecta na tomada e vai transformar em energia não elétrica. Como assim, professor? Tá aí. Exemplos, pessoal. Aspirador, aquecedor, geladeira, forno, ventilador, enfim. O que eles fazem? Vamos pegar um exemplo aí, sei lá, o ventilador. Ele pega a energia da tomada, energia elétrica, e transforma em rotação para a hélice, ou seja, ele transforma em energia não elétrica. Tá vendo a diferença? Então, enquanto o gerador ele pegava a energia de um tipo, por exemplo, a energia eólica, pegava a energia lá dos ventiladores, né, gigantescos, do vento e transformava em energia elétrica, o ventilador ele faz o contrário, ele pega a energia elétrica da tomada e transforma em mecânica, em rotação. Tá vendo? Essa é a ideia do receptor elétrico, também conhecido como motor, tá, pessoal? Pensa, a gente diz que dentro do ventilador a gente tem um motor elétrico, né, gente, que vai funcionar à base de eletricidade. Tudo bem? Tá, e como é que funciona isso, Doug? Vamos lá. Símbolos. Você pode perceber que o símbolo do gerador e do receptor é igual, cara. Ele é igual. São as duas barrinhas com uma resistência do lado. Professor, como é que eu vou saber qual que é gerador e qual que é receptor quando eu tiver os dois no circuito? Eu já mostro um circuito para vocês que tem os dois e aí eu explico para vocês qual que é qual, tá? Mas o que acontece, pessoal? Aqui nós temos o E'. Lá no gerador era só E, aqui é E'. É força contra-eletromotriz. Tome cuidado com isso, tá? Por que a gente chama de contra-eletromotriz? Esse é o valor que ele vai usar para funcionar. Então, o teu ventilador, por exemplo, você liga lá em 127 volts o teu ventilador da tua tomada, tá? Só que ele precisa só de 100 volts para funcionar. Então, a força eletromotriz é os 100 volts que ele vai pegar da tomada para funcionar. E os outros 27? Os outros 27 vão ser perdidos para a nossa famosíssima resistência interna, tá? Então ele vai perder também. O ventilador faz barulho, o ventilador esquenta, tudo bem? Então ele vai perder energia para ele mesmo também, tá? Equação característica, pessoal. Agora está um pouquinho diferente, porque tem um sinalzinho diferente ali, né? Que é o sinal de mais. Por quê, gente? No gerador, o que acontecia? O que era útil era o total menos o dissipado. Isso por quê? Raciocine, raciocine. Do todo que eu produzo, uma partezinha eu perco para mim, o resto vai ser enviado para o circuito. Esse resto foi enviado para o circuito. Esse resto chegou aqui. Ó. De tudo que é enviado para o circuito, pessoal, uma parte eu uso útil. Beleza? Total que chega no receptor. Do total que chega,
eu uso uma parte, o resto é, de novo, dissipado. Por isso aquele sinalzinho de mais ali, tá bom? Essa é a ideia do U igual a E mais RI no caso do receptor. Viu a comparação? Gerador, U igual a E menos RI. Por quê? O E era o total. Então, do total, eu tinha o útil e eu tinha o dissipado. Então, do total, o meu útil é o total menos dissipado. Aqui, o total que chega é o útil mais o que é dissipado no receptor. Tá bom? É a diferençazinha aí. Graficamente, como é que fica isso, pessoal? Graficamente fica com essa carinha aqui, né? O gráfico ele vai partir do valor da força contra-eletromotriz, que ele vai precisar lá para funcionar, né? E ele vai aumentar, porque é um sinal de mais, uma reta crescente, né, pessoal, da matemática lá. Então, ele parte do E, né? Quando a corrente é zero, tem o igual a E. Legal? E aí vai aumentando a corrente, eu vou tendo uma dissipação de energia, vai aumentando o U, que vai chegando no receptor. Tá bom? Então, tem essa diferençazinha e são diferenças bem importantes, tá bom? Que você tem que ter gravado na tua cabeça, meu queridão. Tem que estar aí na tua cabeça. Isso daí, essas diferenças em gerador e receptor. Rapidamente, pessoal, eu falei para vocês que eu ia mostrar. Passei. Eu ia mostrar como é que ficava. Ah, não está aqui o exercício, tá? Então, deixa eu exemplificar num circuito que eu vou montar agora aqui. Ó, imagine a seguinte situação. Eu tenho aqui, ó, um gerador, um circuito, que é uma resistência interna. Esse gerador tem 20 volts e uma resistência interna de 1 ohm. Ele está ligado aqui. No circuito tem uma resistênciazinha aqui R, qualquer. Tá? Chegou aqui, pessoal, o que, que eu tenho? Eu tenho outro sinalzinho de gerador. Com, sei lá, 15 volts. Ele tem uma resistência interna de 1 ohm também. Tá? E isso fecha o circuito. Pessoal, o que, que eu preciso saber a respeito desses dois caras? Qual é gerador e qual é receptor? Eles são geradores em série? O que fazem, onde vivem, o que comem? Sexta no Globo Repórter. Bom, pessoal, é o seguinte. Primeira coisa, tá? Existe uma situação na qual eu posso ter esses geradores estarem ligados em série. Como que eu sei quando está ligado em série e quando não está? Eu olho o sinalzinho das placas. A gente sabe que a placa grande é a placa positiva, a placa pequena é a placa negativa. Então, o que, que você vai olhar? Primeiro, tá chegando placa positiva na positiva ou negativa na negativa? Por exemplo, aqui, ó. Tá, né? Então, um é gerador e um é receptor. Se fosse ao contrário, Doug, se fosse assim, ó. Tchum, tchum, chegando lá embaixo na pequenininha e na positiva. Isso aqui são dois geradores em série, porque eu tenho positivo chegando no negativo. Positivo chegando no negativo é como a pilha que você coloca lá, né? A pontinha na bundinha da pilha, tá? É a mesma ideia, beleza? Então isso aqui é gerador em série. O que você faz com o gerador em série? Você soma, beleza? E nesse caso, Doug, o que eu faço agora? Então, primeiro, sempre o que tem maior diferença de potencial vai ser o seu gerador. Eu sei que esse cara é o gerador. Por quê, Doug? É óbvio, né, cara? O cara que vai gerar tem que gerar mais do que o cara que vai usar. Senão não vai funcionar o circuito. O cara que usa precisa de 20 volts, só que o cara que gera 15. O circuito não funciona, não fecha a conta energética, né, pessoal? Tá? Então, esse cara aqui de baixo, ó, ele com certeza é o nosso receptor. Tá? E o que, que eu faço, Doug, quando eu tenho essa situação gerador e receptor num circuito? Você simplifica. O teu circuito, pessoal, vai ficar como? O teu circuito vai ficar só com um gerador. Tá? Como é que vai funcionar aqui a diferença de potencial dele? A diferença de potencial vai ser a maior menos a menor. Ou seja,
5 volts. E a resistência interna, pessoal, vai ser a soma das resistências, ou seja, 2 ohms de resistência. Aí virou um circuito simples, gerador e resistor, que a gente já resolveu milhares de vezes. Doug, por que eu subtraí a diferença de potencial e somei a resistência interna? Vamos lá. A diferença de potencial ela é subtraída aqui, pessoal, pelo simples fato de que, quando eu envio para o meu circuito um total de 20, eu sei que desses 20, 15 vão ser usados só pelo receptor. Então, só o receptor vai pegar 15. Por quê? Está lá escrito na tabelinha dele ali, no nosso circuito, que ele vai usar 15. Tá? E a resistência, pessoal? Como as resistências estão em série todas, em série a gente soma. Então, aquele 1 ohm de resistência interna do gerador tem que ser somado a 1 ohm de resistência interna do seu receptorzinho. Belezinha? Tranquilo? Pessoal, daqui a pouco a gente resolve um exercíciozinho sobre isso daí, tá? Para deixar as coisas um pouco mais claras na sua mente e conseguir deixar os exercícios mais bem exemplificados para vocês, beleza? Tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Por enquanto é só. Até daqui a pouco. Um abraço e falou!